é uma função que, ao passo que você aumenta o x, aumenta-se o valor de y dela. Esse aqui é um exemplo de uma função crescente. E existem funções que são sempre crescentes. Tipo uma reta com um coeficiente angular positivo, ela é sempre crescente, né? Essa função aqui também. Um exponencial também, ela é sempre crescente. Um logaritmo também. Tem várias funções que são sempre crescentes. Tem. Se a gente colocar um sinal de menos na frente delas, elas vão ficar sempre decrescentes. Por aí vai. Tranquilo, né? Certo. Outro conceito importante aqui é de máximo e mínimo. Isso pode parecer óbvio, mas é meio confuso quando tu para pensar, porque olha para essa função aqui. Claramente ela tem uns pontos importantes aqui, né? Esse aqui embaixo, esse. Mas eu não posso dizer que, vamos dizer assim, tem um ponto de máximo só, que é esse aqui. Porque existem vários pontos que se caracterizam como alturas máximas para uma determinada localidade. Esse, claro, esse aqui. São vários pontos de máximo. Então, ponto de máximo no cálculo 1, né, no cálculo, né, são pontos que numa região tem, para um lado, crescimento, note que para cá é sempre crescente, e depois do ponto, decrescência. Então, um ponto que limita uma região de crescência para uma de decrescência é considerado um ponto de máximo. Entendeu mais ou menos a ideia? Sim. Ou seja, não é ele ser o maior valor da função. Até porque, se essa função continuar, a gente vai ter ela até o infinito aqui crescendo, certo? Mas, bem, os pontos de máximo estão aqui, não vai ter ponto para lá, porque para frente sempre vai ter algum ponto maior. Então tu não pode dizer que tem pontos de máximo ali para frente. O que existe são esses pontos de máximo locais aqui. E o mesmo para os pontos de mínimo, porque essa função ela também está vindo lá do menos infinito, se a gente postergar-se ela aqui, né? Tá vindo lá do menos infinito, porém eu posso associar este e este como pontos de mínimo, justamente porque eles dividem uma região de decrescência para uma região de crescência. Decrescência, crescência, decrescência, crescência. Certo? Então, isso que define um máximo relativo, mínimo relativo, a gente pode chamar, em inglês eles chamam mais de máximo local, ou mínimo local. Muito bem. Olha só. Essa aqui é uma função cúbica. As funções cúbicas, quando elas são descritas, né, certinho, elas têm essas duas parábolas aqui, vamos dizer assim. Então, uma função cúbica, tu vai ter tanto um ponto de máximo relativo quanto um de mínimo relativo. Até porque, né, a gente sabe que a função cúbica, como toda função de grau ímpar, ou seja, função de primeiro grau, terceiro grau, quinto grau, sétimo grau, por aí vai, são funções que têm o seu domínio e a sua imagem do menos infinito ao mais infinito. Né? Então, vai ter pontos lá no infinito. Porém, o ponto de máxima é esse que está aqui no 5. É meio confuso, mas eu já estou deixando isso claro para não ter confusões no futuro. Que vai cair uma questão teórica, né? Tipo, calcule o ponto de máximo. Daí tu chega aqui, menos 2 e 5. Daí pode ter uma segunda pergunta. O valor mais alto de y dessa função é y igual a 5? Não. Não, porque ela continua crescendo, apesar de ser o ponto de máximo. Tá bom. Beleza. Muito bem, muito bem. Então é isso aí. Bem, vamos Aí, continuando na aqui. escola agora a gente tá fazendo de novo funções trigonométricas. Só que agora a gente tá usando cotangente, cossecante. Ah, Essas... tem alguma tarefa aí pra gente fazer? Não, a gente começou a aula passada. Então é só o Entendi, começo mesmo. Mas a gente começou agora. entendi. E tu tá indo pra escola normal? Sim.
Nossa, cara. Muito ruim. Qual mão tu machucou? A que tu usa? Sim, a direita. Nossa, que droga. Eu Beleza. machuquei antes do feriado, na quarta. Nossa, que esquisito, né? Uhum. Poxa, bem, eu não sei, né? Tu é tão inteligente assim que eu acho que tu não é de fazer muita educação física, né? Daí te obrigam Eu a fazer e gosto tu se muito de machuca ainda. educação física. Oi, tu não gosta? Eu gosto muito de educação Ah, física. tu gosta? Poxa, Uhum. pois é, eu gostava mais ou menos assim, mas às vezes eu ia jogar vôlei e também machucava meu dedo. Acho que eu quebrei ele e desloquei umas 10 vezes durante toda a minha vida. Muita coisa. Então, beleza. Continuando aqui. Bem, tem uns teoremas nada a ver aqui. Talvez o teorema do valor médio valha a pena falar depois, mas só. Por hora, vamos focar em coisas mais práticas. Né? Primeiro, teorema sobre as derivadas aqui. Temos esse teorema de Rowley, que ele serve para tu ter algumas certezas. Por exemplo, se a f, se existe uma função que segue essas três regras, olha que essas regras são meio esquisitas, né? Uhum. Tipo, ser contínuo e ser diferenciável, tudo bem, você já sabe, né? Limites e derivadas têm que ser iguais pela esquerda e pela direita em qualquer ponto. Sim. Agora, o terceiro ponto aqui não é qualquer função que aceita. Tu consegue me dizer uma função que isso ocorre? F de A ser igual a F de B? Hum, quando é multiplicando por zero? Não, não. Eu queria um exemplo prático mesmo. Por exemplo, uma reta não acontece isso. Porque cada valor Ah, de x que tu coloca na equação da reta te dá um valor de y diferente, né? sim. Agora, tem alguma função que tu joga dois valores de x diferentes e te dão o mesmo valor de y? Uma reta é tipo constante. É, uma reta constante. O problema é que uma reta constante. hum, uma reta constante. É, uma reta constante vale. Só que eu tava pensando numa função quadrática, né? Tipo x quadrado. Tipo uma parábola? Uma parábola, por exemplo, né? As Sim. raízes são dois valores diferentes de x que dão o mesmo y, zero, né? Uhum. Certo, tudo bem. Então, imagina que isso aqui é uma parábola, né? Só para ficar mais claro o que o problema está propondo aqui. Então, você vai ter dois valores de x que te dão o mesmo y. Se isso ocorre, com certeza existe um valor entre esses a e b aqui, que a derivada naquele ponto é zero. Ok? Isso é um teorema. Tem uma demonstração. Bem, dá para procurar na internet essa demonstração, acho que não está na apostila. Mas o que importa é você saber que se tu tem uma função que valores de x diferentes te dão o mesmo de y, tu pode ter certeza que se tu derivar essa função, vai existir algum valor entre a e b em que a derivada é zero. E a gente vai ver que a derivada ser igual a zero é algo muito importante no cálculo, nos traz muitas informações importantes. Por exemplo, se tu pensar no caso da parábola, a derivada é igual a zero justamente no vértice. E note que o vértice é sempre um valor que está entre dois valores de x que te dão o mesmo y, né? Deixa eu te mostrar. Tá difícil assim, ó, falando, né? Afinal, é uma abstração muito louca. Eu entendo o que eu tô falando porque eu tô desenhando na minha cabeça, né? Mas Uhum. se liga. Digamos que a gente tenha x quadrado menos 6, sei lá. Ó. Tá vendo aqui, né, Natália? Uhum. Certo. Então a gente nota que dois x diferentes, menos 2 e 2, nos dão o mesmo y, zero. Sim. Mas tem outros x's que dão também, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, o 2 Sim. e menos 2. Dá menos 2 aqui. Mesmo y. Já tem vários. Sim. Muito bem. Então, entre qualquer um desses Eu valores que te dá o pensei, mesmo.
Que Oi? eu pensei em uma parábola daquela pergunta. Só que daí eu pensei que tinha que ser constante, tipo, um depois do outro. Ah, Eu não. não sei por quê. Tipo, consecutivo. Depois eu só falei uma constante. Entendi. Bem, então o que que acontece aqui? Ele está dizendo que em qualquer valor de x que tu vai ter o mesmo valor de y, menos 2, menos um, até uma coisa muito próxima aqui, ó, 0, qualquer coisa, vai ter um lugar onde a derivada é zero. Então, olha só como tudo converge para o zero ser justamente aqui no vértice, né? E de fato é, se você deriva essa parábola e joga o valor de x onde ocorre o nosso vértice, que é x igual a zero, você vai ver que a derivada vai ser igual a zero também. Tá? Isso sempre acontece, não só numa parábola. Isso aconteceria também se fosse uma coisa de terceiro grau, assim também. Uhum. Certo? Muito bem. De uma função de cosseno e seno também seria? Uma função de cosseno e seno? Sim, seria. A função seno e cosseno, elas têm pontos de máximo e mínimo bem distintos, né? Que são os seus piquinhos aqui, olha só. Então, né, o que acontece num seno e no cosseno para valores de x diferentes tem o mesmo y, né? Vários aqui acontece. E Uhum. sempre entre eles tu vai ter um ponto onde a derivada é zero. Chuta onde é? Novamente no vértice. Então, tá aí o vínculo do que a gente estava falando. Pontos de máximo e mínimo estão associados com vértices e estão associados com derivada igual a zero. É isso. A gente vai juntar tudo isso numa teoria só, logo logo. Derivar igual a zero nos dá pontos críticos. Isso resume a aula de hoje. Beleza, tá aí o teorema de Hole. Hum, blá, 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 blá. Ó, se liga. Aqui, ele está dizendo isso, então. Ó, essa função ocorre essa parada. A gente acabou de ver, né? Uma parabolazinha. Então, é contínuo aqui nessa região, é diferenciável, então vai existir um lugar aqui onde a derivada vai dar zero. E o que, que ele faz para descobrir isso? Bem, ele deriva igual a zero. Então ele deriva essa função. ah, a derivada da. Mas ele não derivou. Devia ter derivado, ele não derivou. Bem, tudo bem. A gente vai ver isso aqui com mais precisão depois. Só tô achando esquisito isso aqui. É que esses teoremas a gente não liga muito, né? A gente quer resolver problema mesmo. Então, beleza. O teorema aqui que o pessoal fala bastante em provas assim de matemática, até provas de ensino médio de outros lugares, é o teorema do valor médio, né? Então, o teorema do valor médio é uma coisa mais geral, né? Olha só, lê esse enunciadinho aqui do teorema do valor médio. Bem parecido com o de Rowley, se você reparar. Uhum. Certo. Então, ele está concluindo o seguinte, olha só, que se tu tem dois pontos, né, onde a função é diferenciável, tu vai conseguir encontrar um valor aqui onde a derivada neste valor é igual à tua função, como se fosse uma espécie de coeficiente angular aqui, né? Certo? Sim. A derivada no ponto é igual ao coeficiente angular. Na prática, isso aqui é parecido com aquela forma de obter a equação da reta que a gente viu lá no começo do estudo do cálculo, né? Lembra que a gente fazia a equação da reta fazendo a derivada? E daí a gente queria num ponto específico, a gente jogava o valor de x? Bem parecido. Então vamos lá. Vamos ver esse exemplinho aqui se ele verifica o valor, o teorema do valor médio. A gente quer essa função entre esses dois valores de x. Não tem nenhum problema, essa função ela é bem tranquila, é um polinômio, ela é definida e contínua em menos 2 e 1. Ela também é derivável.
Então agora vamos encontrar o C do teorema do valor médio aqui para esse intervalo que ele definiu arbitrariamente aqui, menos 2 e 1, né? Então vamos fazer assim, a derivada da função, esse é o teorema do valor médio, a derivada da função num determinado C é igual a própria função no limite aqui dessa região que a gente está interessado, menos o limite inferior, dividido pelos valores de x, né, desses limites, que é os valores de y, que é os valores de x. Daí o que acontece? Cara, tem alguma coisa esquisita que ele não está derivando. Ele não está derivando a função, eu tô achando isso muito estranho. Ele tinha que derivar, cara. Tipo, ele não derivou aqui, ó. Ah, não, ele derivou, desculpa, tô falando besteira. A função é essa, confundi. Aqui tá a derivada. E aqui no lugar da derivada ele jogou C. Então o lado esquerdo é simplesmente derivar e jogar a letra C no lugar do X. Tá aqui. Uhum. Agora o lado direito é simplesmente pegar os valores de A e B, que são esses, né? A e B, jogar na Uhum. função. Tu vai chegar, depois de fazer toda essa conta, no número menos 2. E daí é só isolar o C, que tu encontra que o C é mais ou menos 1. Ok? Só que o único C que está aqui dentro desse intervalo é o menos 1, né? Portanto, sempre funcione. Veja que não precisaria ser assim. Porque aqui no lado esquerdo tu está falando de uma derivada e aqui do lado direito tu está falando de uma função. Uhum. Claro, é da função que gerou essa derivada, mas são duas funções diferentes, entendeu? E mesmo assim, pelo teorema do valor médio, pode afirmar que isso aqui é verdade. Sempre. Tá bom? Então é Uhum. isso aí. Beleza. Então, beleza. Então vamos lá. Que tal você tentar fazer uma funçãozinha aí para mim, então? Eu vou fazer o seguinte. Tu tá com a tua apostila aberta aí? De derivada? Isso, essa apostila que eu estou usando aqui. Pode abrir ela, por favor? Sim. Beleza. Pronto, já tô procurando ela. 74. Eu não tô achando a minha apostila. Tem a apostila das derivadas. Pô, mas eu já te mandei essa apostila umas trocentas vezes. Vou te mandar de novo. Eu sei, é porque. Acho que é porque meu computador tava sem armazenamento, daí eu comecei a deletar as coisas. Caraca, que é super pesada essa apostila de 2 mega aí. Daí, porque eu deletei, tipo, todos os PDFs Ô, louco. que eu tava sem Deleta algum armazenamento. jogo aí que tu tem no teu computador. Eu não tenho nenhum jogo. Caramba, isso sim é impressionante. 64? Não, 186. 184, na verdade, onde começa mais esse assunto. 180. Achei. Certo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a perguntinha. Tu vai ter que usar o teorema do valor médio para provar, então, para encontrar o C aqui, né, para essa função, nesse intervalo. Qual é o valor médio nesse intervalo aqui, né? Essa é a palavra, essa é a pergunta. Uhum. Eu tenho que derivar ele primeiro, né? Sim, sim. Bem, na verdade, tu tem que verificar se ela é contínua e derivável nesse intervalo, né? A função? Isso. A função é contínua. Sim, é uma parábola, né? Sim. Isso. E derivável também. Não tem nada diferente, assim, que mude o coeficiente angular dela. Então eu vou derivar. Então seria. A derivada seria 2x
menos 5, esse ficaria 0. Então, é A 2x derivada menos... ficaria zero. Por quê? Não, o mais 6 ficaria 0. A derivada é 2x menos 5. Ah, sim, nós estamos procurando o C, né? Sim, Lembre-se disso. Então, tu vai colocar no lugar do X o C. vai ficar 2c menos 5. A gente tem que usar aquela coisa do... É que onde que eu não tô conseguindo achar a última pergunta que a gente tinha visto juntos. Certo, você pode ver na página Página. 187, então, no começo da página 187. Achei, tá bom. Daí tem que usar essa fórmula, né? FB Isso. menos FA, tá bom. Tô demorando um pouco mais pra escrever, tá? Sem pressa. E substituir, que é 2 e 3. Isso. B é 3 ou A é 2. 2, 2, 3. 2 é a B é a 3? Não, A é 2, B é 3. Tanto faz, na verdade, né? É que tu tem que fazer o final menos o inicial, né? A é 2, B é 3. Ah, tá. F, então vai ficar 3 menos 2 sobre 3 menos 2, que vai ser 1. Vai ser em cima ou embaixo? Embaixo, né? Os dois. Não, em cima Não, não vai dar 1. embaixo não vai dar 1. Em cima Embaixo é. vai dar 1. Em cima vai dar 0. Calma, não entendi. Claro que entendeu. Só jogar na função. Mas porque F de B é o quê? F de B é o F de 3, né? F de 3? Isso, tu vai colocar no lugar do X o 3. Quanto é que dá se tu jogar 3 aqui? F de 3 menos F de 2. Isso. Daí sobre 3 menos 2. É isso aí. Tá bom. Sobre 1. Então vai ser F de 3 menos F de 2. Daí, como que eu uso a derivada? Ah, igual a 2c menos 5? Isso, mas quanto deu ali em cima? F de 3 menos F de 2. Sim, mas quanto é F de 3 e quanto é F de 2? Não sei. Ah, se eu colocar aqui na derivada, né? Não, filha, é só jogar na função. É na F de 2 função. é essa função aqui com Hum, x igual a 2. Sim. 6, 1, menos mais 1. Então é 2. Caraca, hoje tá difícil. F de 2, ó. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, mais 6. É essa a Ah, função, não é nessa a função derivada de ainda. cima? Não é derivada? Ah, tá bom.
Não tem Então, eu vou derivada. Se tu pegar a regra lá, tu vai ver que não tá derivado A e o B. 9 menos 15, 6 mais. Então é zero. Zero. Então é zero os dois. Isso, é zero, é zero. Zero dividido por um, É zero. zero. Ah, então a resposta é zero? Agora tem que encontrar o C, né? Se isso foi isso, a função deu zero. Daí, a gente sabe que f de c é zero. E a gente substitui. Bem, vou fazer. Deixa pra lá. Aqui ficou zero, né? Sim, Então, a derivada 2x menos 5, né? Então, 2c menos menos 5 5. igual a zero. Então, vamos isolar o c, né? C é igual a 5 meios, ok? Ah, Então, pelo tá bom, teorema do valor médio, a gente acha que C é igual a 5 meios. tá bom. Eu consigo fazer a próxima sozinha. Eu não tava entendendo. É que esse daqui, da apostila, ele pula muitos, muitos passos. É, bem, então vamos lá, vamos ver. Pode fazer a mesma função aqui, só que não no 2 e no 3. Pode ser no menos 10, menos um e 10. Tá bom. C igual a 9/2. Legal, acho que agora tu pegou. Sim. É porque eu não tava conseguindo saber as etapas. Tá bom. É, de um lado é a derivada, do outro é a função, como se estivesse querendo encontrar o coeficiente angular Uhum. na prática, né? Entendi agora. Então. Certo, então é isso. Ah, aqui temos mais alguns teoreminhas interessantes que são consequência disso, olha só. Teorema 1. Tem intervalo fechado, derivável. Se a derivada é maior que zero, nesse intervalinho, então o f é crescente nesse intervalo. Ok? Uhum. Então, basicamente é assim. Se a tua derivada for maior que zero em qualquer valor desse intervalo, então significa que ela é crescente em todo esse intervalo. Por exemplo, digamos que entre A e B tem um valor C, né?
ou melhor, tu testa todos os valores, de alguma forma assim, bem bizarra. Tu testa todos os valores de A até B. Vê a derivada de todos eles. E a derivada de todos eles é maior que zero, é positiva. Tu deriva, joga um valor. Sei lá, A é 2 e B é 3. Tu joga todos os valores entre 2 e 3 na derivada. E todos eles dá positivo. Significa que a tua função é crescente nesse trecho. Então, derivada positiva indica crescência. Tá bom? Primeira derivada positiva numa região, ela indica crescência. E o contrário também, né? Se for negativo, decrescência. E se for igual a zero, ela é constante. Derivada igual a zero sempre está associada a constância, né? Lembra quando a gente deriva igual a zero? Quer dizer, quando a gente deriva uma constante, não dá zero? Isso. Muito bem. Então aqui tem um monte de coisa que tu pode ignorar. Vamos ver um exemplinho para pegar a ideia. X à quinta menos x ao cubo. Nós queremos encontrar os intervalos de crescimento ou decrescimento. Então, bem, se o teorema me falou que a derivada ser maior que zero indica crescência, então eu derivo e digo que a derivada é maior que zero e encontro o x para que ela seja crescente. Ou pelo menos o intervalo de x para que ela seja crescente. Entendeu a ideia? Então é uma continha de álgebra básica, né? Eu implico isso aqui e encontro o x para que isso ocorra. Então aqui a gente deriva e a gente... o que ele fez aqui? Sim. Ele simplesmente igualou a derivada a zero. Então essa aqui é a derivada e ele disse que isso é igual a zero para encontrar as raízes. Porque como a gente já está bem acostumado, né, Natália? As raízes, elas nos mostram bem essa região de negativo, de positivo, quando a gente está com parábolas, né? Isso aí. Então, os pontos críticos aqui, menos 1, 0 e 1. Então, quais são os intervalos que a gente pode testar? São esses. Né? Antes da primeira raiz, entre a primeira e a segunda, né? Entre a segunda e a terceira, depois a terceira. Tudo aqui. E quando a gente faz isso, nós chegamos em algumas conclusões. Ó, como é que a gente vai fazer esse teste, né? É fácil. A gente simplesmente pega qualquer valor aqui entre menos infinito e menos 1, por exemplo, menos 2. Pega esse valor e joga na derivada. Se a gente jogar menos 2 aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 4 positivo. 4 positivo menos 1. Vai dar um número positivo, concorda comigo? Se eu colocar x igual a menos 2. Então, a nossa derivada ficou positiva neste intervalo. Se para um ponto vale, para qualquer ponto vale. A gente viu isso lá nas desigualdades, quando a gente testava regiões ali de positivo, de negativo. Então, se para um ponto valeu, para qualquer ponto vai valer. Então, significa que ela é crescente nessa região aqui. Porque a nossa derivada num ponto dessa região deu positiva. Então, por isso que ele está dizendo aqui que é crescente. E pela mesma lógica, vai ser crescente aqui também e decrescente nos outros. Vamos ver? Bem, não vamos ver, a gente vai acreditar. Mas então a ideia é essa. Tu deriva igual a zero. Tá? Tá bom. Nossa função é esquisitinha assim, a gente nota realmente isso, né? E perceba que o que define essas regiões de crescência e decrescência, novamente, são pontos de máximo e de mínimo, né? Aqui não é exatamente de mínimo. A gente vai chamar esse ponto aqui de ponto de inflexão. Mas aqui no menos 1 e no 1 são pontos de máximo e mínimo claramente, né? Então são eles que estão limitando aqui as nossas regiões de crescência e de decrescência, né, minha amiguinha? Então, beleza. Agora, olha só, uma boa coisa para você lembrar aí. Que tal você derivar essa função aqui para mim? Regra do quociente. Quociente. Isso, lá pela página 70, eu acho. Tem na apostila também de derivadas?
Página 70, né? Mas página 70 ainda é Procura limites. lá, filha, é pelo 70, eu não sei, eu acho que é perto. Eu não tenho certeza onde é, mas é perto dos 70. Ah, tá bom, É que se eu tirar daqui, né, daí já era. tá bom. Meu, o teu WhatsApp online, tu usa ele no navegador? Não, eu instalei. Pô, eu acho que eu vou ter que fazer isso também, que meu WhatsApp online tá um lixo. Ele, tipo, não aparece mais o histórico, simplesmente assim. Ah, Que ruim, né? acho que ele instalado tá melhor agora, porque você consegue fazer ligações do computador também. Poxa, Eu tenho que substituir embaixo, né? Por tipo algo, uma outra coisa. tu não lembra da regra do quociente? Não. Tá, eu vou tentar achar aqui. Anotou que tu quer derivar um sobre x mais 2, né? Tem que trocar de apostila, cara. Preciso de uma apostila que, sei lá, tem um link assim pra eu ir direto pro que eu quero. Aqui, ó. Parece um velho usando os mesmos. Sabe esses professores que tem um caderninho até amarelo de, de usar há tantos anos a mesma coisa? Eu tô assim com essas apostilas já. Tem que usar Aham. umas melhores. Essa aqui é a regra do quociente, Natália. Olha só como ela é. Aham. Ah, tem que substituir, né? Isso. Consolar. Fazer as derivadinhas de cima e de baixo e substituir. Tá bom. X mais 2. Tá bom. Vou tirar um print. Tá bom. Derivada de cima é zero. Derivada de baixo é 1. Então é gx. Tá. Então vai ser continua a mesma coisa, mais ou menos. Sim, é bem parecido mesmo. Ficou menos 1 sobre x mais 2. Menos um sobre x mais 2. Isso aí. Tá certo? Sim, essa é a derivada. Não trocou nada. Agora, qual que era a página mesmo? Era 189.
Vai lá, encontre o valor médio. Valor médio? Desculpa, faz o teorema do valor médio. Aquela coisa que a gente tinha feito? Exato. Tá bom. Quais são os pontos? Não, desculpa, a gente está procurando. Desculpa, confundi tudo. A gente está procurando o intervalo de crescência e decrescência. Uhum. Lembra disso? Sim. Mas aí eu tenho que achar os valores decrescentes. Sim, você lembra que o que ele fez lá para encontrar isso? Ele derivou e igualou a zero. Derivou igual a zero. Isso. Daí passa pro outro lado as coisas, né? Se for possível, né? É que se eu passar pro outro lado, vou multiplicar e vai ficar zero. Então vai ficar zero igual a menos um. Na verdade, você tem que pensar uma coisa aqui, ô Natália. Olha para essa derivada. Olha para o que tu acabou de obter. Uhum. Como que isso dá zero? Existe uma forma disso dar zero? Colocando x igual a menos 2. Claro que não. Se o x for igual a menos 2, vai dar infinito. Que vai dar 1 dividido por zero, vai dar infinito. Ah, verdade. Não tem jeito. Né? Não tem como isso aí dar zero. Verdade. Então, olha a conclusão que ele chega aqui. Bem, aqui o único ponto crítico é realmente o menos 2. Ele não dá zero, ele dá infinito, mas ele é um ponto crítico. Então a gente gosta de analisar pontos críticos. A gente faz isso lá nas desigualdades também. Só que aqui ele diz que não pode ser considerado ponto crítico, mas a gente poderia fazer a análise do sinal. Então, para menos 2 a gente faz, apesar de não dar zero. É uma regra aqui do cálculo, sabe? E daí, quando tu faz isso, tu chega nessa conclusão bem bizarra aqui, olha só. Então, a regra diz uma coisa, mas tu tem que fazer além dela. Eu acho isso lindo no cálculo. Às vezes as regras não servem para nada, assim. Tipo, aqui tu Uhum. vai ter que testar as regiões para trás e para frente do menos 2. Então, tu derivou e agora joga um valor menor que menos 2 e maior que menos 2 para ver o que acontece. Eu não daria pra achar. Não, dá. Agora pega valores menores que menos 2 e maiores que menos 2 para ver se fica positiva ou negativa a derivada. Então, menos 3 e. Na verdade, para qualquer valor que tu jogar ali, vai dar negativa a derivada, né? Porque isso aqui está ao quadrado, então só vai sair coisa positiva daqui, certo? Aham, Com o sinal de menos vai ficar negativo. verdade. Então, ela é decrescente. Ela é sempre decrescente. Olha só. Uhum. É isso aí. Então, beleza. Vamos pegar uma outra função aqui para entender mais coisas aqui. Aqui, de novo, a gente deriva fica desse jeito. Então, essa função, ela tem uma situação bem curiosa, porque ela tem uma raiz aqui embaixo, então não pode ser zero, né? Não pode dar zero embaixo. Logo, não pode ser igual a menos 1, x, e nem igual a 1. Só que também não pode ser negativo dentro da raiz. E qualquer valor de x maior que menos 1 e 1 vai fazer essa raiz ficar negativa, certo?
Uhum. Porque esse cara vai ficar muito grande. Então essa função ela só é definida entre -1 e 1. Uhum. Pois é. Então, só não é indefinida ou definida? Ela só é definida entre -1 e 1. Ah, tá bom. Porque qualquer valor maior que 1 e menor que -1 vai fazer a parte de baixo ficar negativa. Ah, porque vai ser número imaginário. Exato. Tá bom, Então entendi. aqui, vamos lá, iguala isso aqui a zero e me diz qual que é o ponto crítico aqui. Né? A Mas a gente chama de deriva... ponto crítico o valor de x onde a derivada é zero. O valor de x onde a derivada é Isso, zero? essa é a derivada, agora iguala ela a zero. Ah, tá bom. Então eu teria que passar. Tá bom. Agora isolar o x, né? Uhum. Eu posso tirar o X daqui, não posso? Você tem que isolar o x, né? Uhum. Se eu passasse a raiz de 1 menos x ao quadrado para o outro lado, eu estaria multiplicando por zero. Daí ficaria zero, não ficaria? Bem, eu gostaria que você tivesse isolado o x. Mas aí eu isolaria o x, 1 do x. Bem, qual é o único x que faz essa função zerar? Tem um só. O único x? É, O de tem um valor baixo? de x, um único valor de x que faz o x zerar. Que faz a O, função zerar, desculpa. o dentro da raiz? Não, aqui embaixo tu não pode. Tu tem que tomar cuidado, que se der zero embaixo, cara, vai dar infinito. A questão tá aqui, ó. Se o Ah, x for zero, zera tudo, né? sim, Isso, então é zero. O único ponto crítico aqui é zero. sim. Então eu colocaria zero em cima? O valor de x é zero, certo? Sim. Então já temos um ponto crítico. Vou no banheiro rapidinho, tá? Tá bom.
E aí? Eu não tô conseguindo, eu não tô entendendo como faz isso. Bem, aqui a ideia é simplesmente ver se encontrar os pontos críticos para poder fazer testes, para ver Uhum. se a derivada entre esses pontos críticos é positiva ou negativa, para dizer se a derivada é crescente ou decrescente. Então a gente encontrou como ponto crítico more aqui x igual a zero, porque é o Uhum. ponto que zera a função, certo? A derivada, certo? Sim. Isso. Só que tem dois pontos esquisitos também, o x menos 1 e o 1, que são os pontos que fazem a parte de baixo explodir aqui, né? Uhum. Isso. Beleza. Então, a gente pode testar essas regiões limitadas pelo menos 1, pelo 0 e pelo 1. Uhum. Então, tu vai pegar qualquer valor entre menos 1 e 0, menos meio, por exemplo, jogar na função e ver se vai dar positivo ou negativo. Depois tu pega o meio, por exemplo, joga na derivada aqui e vê se dá positivo ou negativo. Uhum. Só isso. Ah, tá bom. Daí se dá positivo é crescente, negativo é decrescente? Isso aí. Tá bom. Então tá bom. Tchau, tchau, valeu. Tchau, obrigada. Bom final de semana. Pra você também, melhoras, melhoras.